Relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser? Quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade? E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. Observe como ele se aproximou do assunto. Ele nunca veio diretamente e disse: eu sou o teu Messias. Ele poderia ter feito isto, pois ele era, mas observe, ele se identificou na palavra. Então eles souberam. Se ele tivesse dito isto, ele poderia ter dito aquilo, e não teria sido assim. Mas quando ele foi e começou a falar sobre o que todos os profetas disseram a respeito dele, e eles viram isto, então eles podiam dizer a si mesmo. Você ouviu essa expressão? Eles poderiam dizer para quem? Para si mesmo, se eles fossem filhos de Deus. Foi algo que nós vimos aqui. Então, quem diz para você o que é a verdade, como Paulo usou essa expressão? Quem diz para você o que é esta mensagem? Quem que diz para você? Estou fazendo uma pergunta. Quem que diz para você que esta é a verdade, que esta é a mensagem? Quem diz para você? Quem diz para você é você mesmo. Mas através do quê? Através do Espírito, se vocês são filhos de Deus. Vocês entenderam isso, irmãos? Algo em você move ali e te revela isto. Por isso que a revelação é algo pessoal. Você não transmite a revelação para alguém. Não, eu vou tentar transmitir a revelação para alguém. Você transmite a revelação para alguém? Não. A revelação é individual. Salvação é individual. É uma experiência pessoal com Deus. E quando você tem, ninguém tira. Aí a sua casa está edificada sobre a rocha. Amém? Eu gostei disso aqui. Agora, vamos seguir aqui. Mais um pouquinho, senão não vou falar. Olha isso aqui, na mensagem, eu quero ler isso aqui, na mensagem Não Te Enviei Eu, pregada em 24 de janeiro de 1962. 24 de janeiro de 1962, para que fique anotado, Não Te Enviei Eu, parágrafo 49, o profeta cita sobre essa escritura que lemos. Depois que a videira e os ramos estão conectados, ele usa essa expressão. Depois que a videira e os ramos estão conectados. E depois, veja bem, que
que a videira produz um ramo, pois, se é enxerto, ele não produzirá o tipo correto de fruto. Observe bem isso aqui. Depois que a videira e o ramo estão como, irmãos? Conectados. Ou depois, né, que a videira produz um ramo, pois se um for, né, depois que a videira produz um ramo, pois se é enxerto, né, se é enxerto ali, ele não produzirá o tipo correto de fruto. Mas se a própria videira traz um ramo, mas se a videira ela mesma produz um ramo, aquele tipo de vida que está na videira estará no ramo produzindo frutos. Portanto, um profeta de Deus diz que a palavra de Deus é correta do quê? De A a Z. Toda palavra dela é a verdade. A palavra de Deus. Porque a Bíblia... O que é a Bíblia? A Bíblia é a palavra de Deus, né, em forma de letras. Nós ouvimos isso já, né, várias vezes o profeta dizer isso. Então, um profeta de Deus... Ele está dizendo, portanto, um verdadeiro profeta de Deus diz que a palavra de Deus é correta de A a Z. Cada palavra dela é a verdade. Então, eu estava meditando nisso. E estarmos, né, conectados com a videira. Precisa estar conectados. Como nós falamos aqui, falamos aqui, e eu quero que você observe isso aqui, que nós temos que estar conectados em Cristo. Vocês lembram disso? Temos que estar conectados aonde? Em Cristo. Aonde você está conectado? Aonde que você está conectado? E aí, deixa eu falar um pouquinho mais ainda sobre estar conectado. Eu tirei aqui algumas coisas. Por exemplo, nós lemos aqui na mensagem de um prisioneiro, né? Quando o profeta disse, você não pode estar conectado a nada, exceto quem? Exceto Cristo. Até mesmo seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, seu marido, sua esposa, qualquer um. Você só está conectado a Cristo e a Ele somente, então, Deus pode usá-lo. Até então, você não pode. Então, ele dá o exemplo para nós, no natural, de quando a lâmpada, né, se conecta ao fio, se é uma lâmpada correta, isto tem que dar luz. Quando a corrente e a lâmpada se unem, nada há que faz senão espalhar luz. Isso tem que fazê-lo. E quando um homem ou uma mulher é predestinado para a vida eterna, e eles veem que a corrente de Deus atrai essa lâmpada, isso lançará luz em todo lugar que possa. Então nós falamos, talvez você não seja mais do que 10 watts, né? 10 watts. Mas você espalhará a luz que você tem. Se você não é de 500 watts, espalhe 10 watts de luz, dê a sua luz. Mas tem que estar conectado. Agora, observe algumas expressões que ainda eu gostaria que vocês observassem aqui. Na mensagem A Marca da Besta, quando o profeta estava dizendo sobre isto, sobre conectar as coisas, né? Aqui nós vimos que nós temos que estar conectado corretamente em algo.
Ele fala, né, em algumas mensagens, por exemplo, quando lemos esta mensagem, A Marca da Besta, pregada em 13 de maio de 1954, parágrafo 15, o profeta diz: talvez não seja a vontade do Senhor, e talvez seja, não sei, que eu simplesmente gostaria de ficar semana após semana neste livro. Somente ficar aqui mesmo e observá-lo, conectar-se diretamente, olha aqui, ó, com Daniel. E Daniel e Apocalipse. E atar com os profetas. Então, eu gostaria, assim, de passar para a igreja que vocês observem como que nós vamos observar, e estamos observando como que estas pontas se conectam, como disse o profeta, de Gênesis a Apocalipse, de A a Z. Ele disse isso. Né? Ele disse que se um profeta, ou um sonhador, ou o que quer que seja, ou um mestre, não baseou sua teoria exatamente no assim diz o Senhor, não creio nisto. Veja, tem que vir bem aqui. Irmãos, tem que vir de Gênesis aonde há Apocalipse. Não apenas um lugar. Veja, tem que vir bem aqui, de Gênesis a Apocalipse. Não apenas em um lugar, tem que vir por toda a Bíblia e exatamente conectar com isto. Sim, Senhor. Tem que encaixar-se com o resto disto, e ele disse, e enganchar isto tudo. Se você não faz, você poderia tomar uma coisa e dizer que isto é o purgatório. Pregar catolicismo a partir da Bíblia. Mas tem que se encaixar completamente de Gênesis a Apocalipse. E tornar o quadro claro. Como certa vez nós pregamos aqui sobre coerência, e aí eu estava meditando sobre coerência e uma palavra que me veio há tempos atrás, eu meditando sobre coesão. Eu não me lembro de ter falado. Eu falei isso para a igreja alguma vez ou não? Falei, né? Vocês têm lembrança sobre coesão? Uma coisa que me chama a atenção. O que é coesão, né? Sabe? Tem coerência e tem coesão. Então, essa palavra, irmãos, coerência, se você observar, você vai ver o quão importante é, irmãos, você observar isso, porque tem que ter coerência. Senão, um profeta disse, senão você pode colocar uma vaca pastando aonde? Tá, tem coerência uma vaca pastando em cima da árvore? Mas e se alguém fala assim, não, mas a vaca não come folha? Vaca come folha, irmãos? Come, irmão Juliana? Vaca come folha. Come, irmão Josnei? Não come? Come folha. Vaca come. Não é só capim que vaca come. É só capim? Irmão Marcelo? Quem que já lidou com vaca aí? Vaca come folha? Ou não? Ou só come capim só? Come folha também. Então está errado a vaca comendo em cima da árvore? Está errado? A vaca come folha, mas não trepa. Come folha, mas não trepa. Vai subir lá em cima, lá, né? E ficar parado lá em cima, equilibrando para comer folha. Se a folha cair lá no chão, ela come a folha lá no chão. Vocês estão entendendo, irmãos? Tem que ter uma coerência. O que significa coesão, Rebeca? Coesão. Eu tenho minhas anotações aqui, coesão. Então, a coesão, essa palavra coesão, vocês vão ver também. Então, tem que ter coerência, tem que ter coesão no assunto. Aí, outra palavra que o profeta disse, ou vai a vaca comer capim em cima da árvore, né?
Ou ele fala outra coisa, como é que é? Ou como é que é a expressão lá? Uma árvore, uma vaca comendo capim em cima da árvore e tem outra frase que ele fala, que agora não me lembro aqui, né? O que é coesão? A coesão é união, né, harmônica entre uma coisa e outra. Tem que ter harmonia nas coisas. Aí você vê alguém falar, você vê alguma coisa, você tem que ver, mas, viu, isso aqui não tem coesão. Não tem coerência. Se você prestar atenção, você vai ver que não tem coerência. Não tem harmonia. Não tem coesão. Uma conexão e harmonia. Vocês estão entendendo? É uma conexão e uma harmonia. Então, o corpo não tem harmonia, irmãos, quando está andando? Tem harmonia. Olha, o seu corpo tem harmonia. Se tiver alguma coisa ali, né? Então, então veja, o que o profeta está falando aqui? Se você pegar de Gênesis a Apocalipse, ele diz que não tem contradição na Bíblia, não tem contradição de Gênesis a Apocalipse. Acontece é que muitas coisas ali estão de uma forma escondida dos sábios entendidos, para que eles não vejam, mas é revelado aos pequeninos. Se você olhar aquilo, vai conectar, né? Você está entendendo? Se você olhar aquilo, vai ter uma coerência, vai ter uma coesão naquilo. Coloca a coesão lá, Rebeca. Estava lendo aqui o significado para mim, aqui, fazendo um favor. Só mantenha aí. Tá, então, você vai ver que existe coerência e coesão. Coesão é essa harmonia, a coesão das partes de né, ali. Também, né, de coesão, você vê coerência, né, de um pensamento, né, fundamento que dá sentido a uma obra. Então, no figurativo, né, coesão, dá sentido. O uso correto dos aspectos gramaticais que conecta, veja bem, os elementos de um texto, deixando esse texto claro e compreensivo. Por isso que ele está dizendo, como que você pode pegar algo e dizer, né, que tem aqui purgatório. Então o profeta diz, você pode pegar ali e dizer, Judas se enforcou. Vai você e faça o mesmo. Você lembra que o profeta cita isso? Quantos lembram? Deixa eu ver. Ele fala, você pode pegar ali onde diz Judas se enforcou, né, e não colocar ponto e vírgula, e pegar outra coisa, e vai você e faça o mesmo. Tem coerência ou não? Não tem. Tem coesão? Não tem. Por isso que nós estamos falando sobre essas conexões aqui. Agora, olha isso aqui, irmãos, prestem bem atenção. Isso. Uma parte que ele fala assim, uma vaca comendo capim em cima de uma árvore. Né? Isso. Assim, como pode uma vaca preta comer pasto verde e produzir leite branco? Produzir leite branco, né? Uma vaca comendo em cima da árvore, né? A coerência, né? Tem que ter coerência em tudo. Então por que produz isso? Senão você vai ficar... Agora, olha isso aqui. Então, preste bem atenção. Vamos ler algo aqui. Vamos continuar lendo aqui. Nessa apostila, nessas citações que eu tirei, vocês devem ter todas ali que eu estou falando sobre conectar. Então, eu vou ler a brecha entre as 7 eras da igreja e os 7 selos. Olha o que ele diz aqui. É um grande privilégio estar de volta aqui na casa do Senhor, esta noite, no culto. E ainda vivendo do maná desta manhã. Amém? O que é vivendo do maná desta manhã? Do culto que eles ouviram. É como nós estamos comendo, né, do culto que nós tivemos aqui. Estamos comendo deste maná. Quando nossa alma foi tão grandemente abençoada pela sua grande presença. E agora, nesta noite, estamos dando início ao tema A Brecha entre
as 7 eras e os selos. Então, está falando a brecha entre as 7 eras e os selos. Vocês estão lendo lá, não estão? Tá. Olha o que ele vai dizer agora. E não há muito, eu estava conversando esta tarde com um amigo, e talvez querendo o Senhor, em alguma ocasião, este verão, se ele não me levar para o lar, ou eu conseguir voltar, não for para o estrangeiro ou algo assim, gostaria de falar novamente do quê? Presta atenção agora. Do quê, irmãos? Vamos ver lá. Do quê? Das 7 últimas trombetas. Veja. Então ele cita aqui, ó, eu gostaria de falar das 7 últimas trombetas, veja, e tudo isto faz o quê? Ó, então essa palavrinha, que eu gostaria, nesse culto, que eu gostaria que vocês observassem, talvez cada culto eu vou trazer algo, até chegar num ponto que nós vamos passando pela frente. Tudo isso faz o quê, irmão? Se conecta. Então há o quê? Ó, as 7 últimas pragas nisto, tá vendo? E tudo isto faz o quê? Se funde. Como veremos enquanto prosseguimos. Então ele está dizendo aqui que ele gostaria de falar sobre o quê? Sobre as últimas 7 trombetas. E ele disse que tudo isso tem uma conexão, não tem? Tudo isso se conecta. E então há 7 últimas pragas nisto. Por isso que quando ele fala na mensagem, a marca da besta, né, pregada em 13 de maio de 1954, quando ele está falando ali sobre o livro de Apocalipse, ele disse, conecta o livro de Apocalipse, tem conexão com qual livro? Conecta com a Bíblia inteira. Mas ele está dizendo que tem conexão diretamente com o livro de Daniel. É como se falasse assim, o livro de Daniel é o livro de Apocalipse. Porque está falando algo, se conecta ali. As profecias de Daniel e o livro de Apocalipse. Vocês estão acompanhando, não estão? Tá. Deixa eu ver aqui. Tem aqui mesmo. Isso. Vamos continuar aqui. Estamos aqui no livro de Daniel, né? Tá. Somente ficar aqui mesmo e observá-lo, conectar-se diretamente com Daniel. E Daniel e Apocalipse e atar com os profetas. E a palavra de Deus toda é o quê? É atada juntamente em cada uma de suas pequenas partes. 60, vamos olhar aqui, irmãos, 66 livros escritos por numerosos homens. Os 66 livros da Bíblia foram escritos por numerosos homens. Não foi, irmãos? E a diferença? Hã? Centenas de anos à parte. E nenhum contradiz o outro. Leia junto? Vamos lá junto. Diga para você mesmo. Nenhum. Cada um deles é o quê? Perfeito. Nunca, agora aqui é tremendo, nunca houve uma peça de literatura escrita como ela em todo o mundo. Porque é a palavra de Deus. Amém. Presta atenção. A Bíblia é a palavra de Deus? Você crê assim? E tem uma escritura, uma profecia, né, uma palavra, né? Escrita dessa forma assim, ó. Eu zelo pela minha palavra. Quem lembra dessa parte aí? Eu velo pela minha palavra para quê? Para a cumprir. Então não importa o que Satanás faça, ele cumpre a sua palavra.
Amém? Satanás não tentou queimar a Bíblia? Não tentou, irmão? Conseguiu? Conseguiu terminar? Queimou muitas. Mas Deus tinha algo lá dentro da raiz guardado ali. Aí captando isso. Ele tentou exterminar. Mas a vida foi direto para a raiz lá. Da mesma forma, hoje ele está tentando novamente. Mas a vida está lá. Porque Jesus disse, eu sou a videira verdadeira. Diz, eu sou a videira. É isso que ele está falando em São João. Eu sou a videira. Ele pode tentar o que ele quiser, irmãos. A palavra, mas eu zelo pela minha palavra para cumprir. Eu zelo pela minha palavra. Então ele pode tentar como ele tentou. Queimar, vamos queimar a Bíblia. Se ele tentar como ele está tentando novamente trazer algo contra a mensagem, e achar isso aqui, e achar aquilo ali, e fazer aqui, assim como ele não conseguiu nas eras negras terminar com a Bíblia, ele não vai conseguir terminar com esta mensagem, porque é a palavra de Deus, e quem cuida dessa palavra é Ele que cuida. Ele disse, eu que zelo pela minha palavra. Coloca lá essa escritura. Eu zelo pela minha palavra. É Ele, irmãos, que zela. Quando ele usou a expressão, ele jurou por si mesmo. É uma expressão, né? E ele jurou por si mesmo. Então o diabo pode tentar aqui, como disse o profeta ali. Faça o diabo o que ele quiser tentar fazer. Quem está cuidando é a videira verdadeira. É Ele que está cuidando. Ele diz aqui, não diz? Ainda veio a minha palavra do Senhor, dizendo, que é que vês, Jeremias? Eu disse, vejo uma vara. Vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Pode fazer o que quiser, pode se levantar o que quiser, quem está velando é Ele, é a palavra dele. Não está escrito ali, que nós lemos aqui, não tem contradição? Volta lá. Não tem contradição. Tem contradição? Diz, não, foi escrito por 606 homens e não tem contradição. Nunca houve uma peça de literatura escrita como ela em todo o mundo. Então, a Bíblia, irmãos, é algo sobrenatural, não é, irmãos? Vocês sabem disso. A Bíblia é sobrenatural, é a palavra de Deus. Vamos lá? Coloca lá de novo. A marca da vez que nós estamos lendo. Isso, coloca lá. Cada um deles perfeito. Nunca houve uma peça de literatura escrita como ela em todo o mundo. Agora, olha a sequência disso aqui. Você vai dizer amém para isso aqui, né? Ó. Leia aqui. Vamos lá, todos juntos. Leia. Quantos anos faz que eles estão tentando mexer na palavra de Deus? Acho que faz um ano, 2 anos aí. Faz 2 anos? Faz. Quantos anos faz que eles estão tentando? Faz 2000 anos que estão tentando alterar a oração do Senhor. Acrescentar uma palavra a ela. Ou tirar uma dela. Para torná-la melhor. Simplesmente não se pode fazê-lo. Ela é perfeita. Ela é a palavra de Deus. Vamos lá? Diga.
Eu estou disposto a sacrificar a minha vida pelo que está escrito aqui. Ó. Você viu? Então, se está tudo misturado, ele disse, se está tudo misturado, né, creio, ou é tudo certo ou é tudo errado. Se está tudo misturado, então não sabemos o que fazer, mas ela é inteiramente. Vocês estão entendendo por quê que estamos falando sobre conectar as coisas? A importância disso? Agora, olha aqui, vamos lá. Deixa eu colocar aqui alguma coisa aqui. Tá. Eu estava meditando aqui. Deixa eu ver aqui. Ver aqui. Não sei se eu citei aqui. Shalom, mensagem Shalom, 12 de janeiro de 1964, onde o profeta disse assim, ó, não vire uma página. Volte para a palavra. Veja o que a palavra promete para hoje. Veja o que a luz do dia está suposta a ser. Então, irmãos, o que nós ouvimos aqui? Então, é gostoso quando você começa a saborear a palavra, sabe? Se alimentar ali, ouvir, né? Começa a ver, tá? Eu disse, se você é uma luz de quantos watts mesmo? 10 watts, produz essa luz, não foi? Se você é uma luz de 50, de 150. Então, nós temos uma luz desse dia, não temos? Nós temos uma luz desse dia. Nós cantamos, a luz desse dia chegou. Cantamos, né? A luz deste dia chegou. Então, o profeta diz aqui, ó, veja o que a palavra promete para quê? Para hoje. Veja o que a luz do dia está suposta a ser. O que devemos fazer neste ano não é voltarmos aos credos e coisas, voltar às nossas velhas denominações. Não voltar às velhas denominações, mas voltar para a palavra, ver que tipo de luz está suposta a brilhar hoje. Ó igreja, volte para a palavra. Volte para a palavra e faça o quê? Ligue o interruptor o quê? Certo. Vocês viram quanto que é? Liga o interruptor certo. Aí ele usa uma expressão, para do quê? Pare de sair cutucando as luzes elétricas. Olha que expressão, né? Artificiais, manufaturadas. Volte para onde? Volte para a sua palavra e veja a promessa de hoje. Então veja o que a promessa é, observe a sua identificação. Quando isto é vindicado, então você saberá se você é o quê? É luz ou não. Veja o que a promessa é. Então, o que ele está falando? Olha, pare de sair cutucando luzes elétricas no sentido artificiais, manufaturadas. Como alguém perguntou para o profeta isto aqui. Eu gostei disso aqui. Eu creio que você vai gostar também. Como um velho homem de cor ali no sul, que vivia cantando. E o chefe dele disse, Sambo, era o nome dele. O que te faz tão feliz assim, Sambo? Por que você fica cantando? O que é que te faz feliz? Sabe o que ele respondeu para o chefe dele? É que eu tenho uma religião verdadeira. Vocês captaram ou não? Você tem uma religião verdadeira? Se ponha no lugar aqui, você tem uma religião verdadeira? Se alguém perguntar para você, você pode responder ou não? Por si mesmo? Você pode responder por si mesmo? Aí ele disse assim para o chefe dele, eu tenho uma religião verdadeira. Sabe o que o chefe dele respondeu para ele, irmãos Milton? Sabe ou não? Respondeu assim para ele, Sambo, não existe tal coisa como uma religião verdadeira. Sabe o que ele afirmou? Chefe, você cometeu um erro. Tá, o que foi, Sambo? Olha isso aqui, a expressão. Você deveria ter dito que não há
tal coisa como uma religião verdadeira até onde você sabe. Vocês entenderam a resposta dele ou não? Até onde você sabe? Boa resposta, não foi? Você achou uma boa resposta ou não? Alguém chega e você, não existe isso, não existe mensagem, não existe a Bíblia, não existe aquilo. O que você pode responder? Não, você deveria ser até onde eu sei. Por quê? Porque o Sambo sabia diferente. O Sambo sabia diferente, porque ele tinha uma experiência pessoal. Ele disse, eu tenho uma religião verdadeira. Estava meditando algo sobre isso hoje à tarde. Algo veio sobre isso. Uma inspiração me veio sobre isso. Por quê? Você está conectado com a videira. Agora, olha isso aqui, irmãos. Preste bem atenção nisso aqui. Ó. Na mensagem... Liga o interruptor certo. Na mensagem A Junção dos Tempos, A Junção do Tempo, 15 de janeiro de 1956, o profeta disse que em cada junção, a junção de Deus sempre, antes destas grandes junções chegarem, ou terminarem o tempo, onde ele começa algo de novo, conectando o velho ao novo, olha o que ele vai dizer, de uma dispensação a outra, ele sempre mostra o seu poder. O homem, através das eras, sempre rompe, ensina, explica e se afasta do verdadeiro Deus vivo. Mas pouco antes dele fazer o quê? Vocês estão entendendo aqui a palavra? Antes dele conectar e entrar em uma nova dispensação, ele entra em cena com grandes sinais miraculosos e maravilhas. Ele sempre fez isso. Vocês estão ouvindo o que ele está dizendo? Ele vai conectar. Então, eu creio, irmãos, que nós estamos vivendo em um tempo de conexões espirituais. Estamos vivendo nesse tempo. O teu espírito se conecta, está conectando ali. Algo, com esse sobrenatural. Então, é como algo está sendo desligado daqui. Esse corpo é um corpo temporário que nós amamos, mas ele está sendo desligado. Vocês estão entendendo? Essa ligação temporária que foi feita, a partir do Jardim do Éden, esse nascimento pelo sexo vai ser desconectado, não vai, irmãos? E vai ser conectado corretamente. Nós vamos vir pelo poder da palavra falada. É uma conexão temporária que houve aí, né? Faz sentido isso para você, não faz? Vocês entenderam isso ou não? Então tem que estar conectado com a Bíblia inteira. Agora, preste bem atenção, eu vou terminar aqui, né? Com essa palavra. Nós falamos aqui na mensagem às 10 virgens, como que o profeta falou que a mensagem, que ele estava recebendo o anjo, nós citamos isso no culto passado, em alguns cultos, quando ele disse que quando os judeus estavam se reunindo lá na Palestina, como a palavra estava prometida, como nós vamos vendo que as trombetas estão ligadas, as trombetas estão ligadas a isto, e ele disse, agora, para vermos se esta mensagem que temos está conectada com isto ou não. A mensagem que nós estamos recebendo está, à mesma hora que Israel foi registrado para ser uma nação, foi a mesmíssima hora, o mesmíssimo dia, o mesmíssimo mês, tudo mais. Eu estava lá em Greensmill, Indiana, quando aquele anjo ali apareceu para mim e me enviou para o campo com isso. Depois dele ter me encontrado lá embaixo no rio e ter me dito o que aconteceria, então me comissionou, 11 anos depois, na mesma hora que Israel foi registrado como uma nação. Está tudo conectado. Aí você consegue ver, então, isso tem que ter uma coesão, uma harmonia, uma coerência.
E quando isto começa a se conectar na sua vida, na nossa vida, isso dá luz para nós, vocês estão entendendo? E dá a luz do dia para nós. Porque o mundo está em escuridão, irmãos, totalmente em trevas. E a escuridão está indo para mais escuridão. Mas tem escuro mais escuro ou não? Tem? Você consegue pensar? Viu, pastor, escuro é escuro. Mas a Bíblia disse que lá no Egito a praga foi uma escuridão palpável. Lembra? Densas trevas. Densas trevas. Algo denso é algo, né, grosso, algo, né, ali. Nem que você vai, quando você vai fazer vamos dizer assim, vai fazer o mingau, né? Quem gosta de mingau aí, né? Quem já fez mingau aí? Começa denso o mingau ou não? A polenta mesmo, né? Vamos falar da polenta, né? Você começa ali, fazer a polenta, vai jogando e vai fazendo o quê? Vai engrossando ali, vai ficando denso, né? Vocês estão entendendo? Então, as trevas começaram assim. E começou, e agora a polenta está... Está engrossando o caldo, né? Que ele disse. O pecado está aí. Vai ficar mais fino ou mais grosso? Vai ficar mais ralinho ou mais denso? Mais denso. Então a escuridão está mais densa. Mas aonde Israel estava, tinha luz. Olha lá onde Israel estava, tinha luz. Estava tudo conectado certinho onde eles estavam lá. Lembra? Eles tinham luz. O que é essa luz, irmãos? O que é essa luz? Hoje. O que é essa luz hoje? Como diz o irmão Ivonei, né? Estava contando para mim ontem. Esses dias o irmão Ivonei deve estar ouvindo ali. Né? Tem que deixar aquela janela aberta ali, Ivonei, para que os porteiros, a hora que dá amém, nós escuta aqui, né? Amém! Ecoa aqui dentro, aqui, o amém dos porteiros lá, né? Ele estava dizendo do filho dele que foi na escola. E aí os amiguinhos convidaram ele para gazear a aula. Você sabe o que é isso ou não? Lá em São Paulo eles iam enforcar a aula, né, Adriano? Forcou muita aula, Adriano? Não. Forquei um pouco, né? Lá eles iam enforcar a aula. Vamos enforcar a aula? E aqui diz gazear, né? Não é gazieiro, é gazear. Né, irmão? Não pode, né? Gazear a aula. O que é gazear a aula? Não sei de onde que eles tiraram essa palavra gazear, né? Deve ser uma palavra americana, o que será que é? Né? Italiana, né? Gazear a aula. Mas olha o que acontece. Chamaram ele para gazear a aula. Mas para quê? Para fumar uma coisinha aí, né? Você sabe aonde a sua filha está estudando? Né? Eles têm aqui, ó, gazear, ó. Não é gazear, gazear. Faltar as aulas. Vamos gazear, aí, ó, tem aqui o significado, né? Gazear, faltar as aulas. Ou obrigação para passear ou divertir. Vamos gazear? Vamos. É chamar ele para gazear. Você tem suas filhas, seus filhos estão na escola, estão estudando. Lá a treva está densa, viu? A treva está densa lá. Tá assim a treva, ó. Palpável. Às vezes eu erro essa palavra, né? A densa está a treva está o que densa? A polenta está grossa. O caldo está grosso aí fora. Está grosso. Aí você precisa ter luz. Vocês estão entendendo? A tua filha precisa ter luz, nós precisamos ter luz. Senão, como que vai caminhar? Então você olha, irmão, as coisas vai conectando, irmãos. É tão bom quando você tem essa coerência, tem essa coesão.
Começa a conectar isso na sua vida, né? As coisas que vão acontecendo. Aí, certa vez, Jesus disse assim, ó, eu estava lendo em casa. Ele queria ir para Jerusalém. E aí os discípulos falaram, não, Senhor, não vai para lá. Eles querem matar o Senhor lá. Vocês lembram dessa passagem? O Senhor vai para lá, eles querem matar o Senhor lá. Sabe o que Jesus respondeu, irmão? Não, não estou falando, tem Pedro que fala isso, mas tem os discípulos que falam também sobre isso. Aí Jesus respondeu assim, ó, o dia não tem 12 horas? Olha que resposta que ele deu, irmão. Coloca essa escritura lá, o dia não tem 12 horas? O que ele estava falando para os discípulos? O que estava falando para eles, viu? Ó, põe um pouquinho para cima lá. Ó, olha lá. Ó, estava, porém, enfermo um certo Lázaro, isso aí que eu estava lendo, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Era isso que eu estava lendo esses dias. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés. Tá. E seu irmão Lázaro estava enfermo. Vai. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer, Senhor, eis que enferma aquele que tu amas. Jesus, ouvindo isso, né, disse, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Vai. Ora, Jesus amava a Marta, né, sua irmã e Lázaro. Quando ouviu, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Então, depois disso, disse aos seus discípulos, vamos para onde? Ó, vamos outra vez para a Judéia. Esse aí que eu quero. O que os discípulos disseram? Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te? E vai para lá. Eles queriam apedrejar Jesus, não é? Mas vai para lá. O que ele respondeu, irmão? Qual foi a resposta de Jesus? Viu? Não há 12 horas na noite? Foi isso? Não há 12 horas no dia? O que ele está falando, irmãos? Se alguém andar de dia, que coisa tremenda, né? Que coisa tremenda, né? Se você andar de dia, seu pé não vai, você nunca vai tropeçar. Porque a luz desse dia chegou. O profeta pregou, Shalom, noiva. Bom dia, ele não disse, bom dia, noiva. Shalom, nós estamos andando no dia. Porque João profetizou no dia do Senhor. Não na noite do Senhor, né? No dia do Senhor. Se alguém andar do quê? De dia. Não tropeça. Porque vê a luz deste mundo. Até eu citei João aqui, mas só apenas um, né? Entre parênteses aqui, né? Porque tem um contexto muito mais profundo dentro desse dia do Senhor, que eu não vou entrar agora. Né? Tem as eras, tem, né? Mas volta lá, irmã, por que tirou? Apagou tudo aí de novo? Tá, se alguém andar de dia, não tropeça. Porque vê o que, irmãos? Vê a luz deste mundo. E aonde está a luz deste mundo? Porque vê a luz deste mundo. Então, se alguém andar de dia, não tropeça porque vê a luz desse mundo. Tá. Então, o que ele estava dizendo, irmãos? Que ele era a luz. Ele era a luz. Vocês estão entendendo? Ele era a luz. Porque João disse, ele era a luz desse mundo. Então aonde estão as trevas? Densa treva, mas a sua filha, o seu filho, nós temos luz, nós somos a luz. Por isso diz, resplandeça a vossa luz diante de quem? Diante dos homens. Não pode pegar ele disse, a vela ou a luz e esconder debaixo, né? Ou uma luz que está sobre a cidade, né? Lembra? Ele disse isso. Então, como que vai tropeçar? Então, é isso, irmãos. É isso que nós estamos vendo nesses dias. Densas trevas. E as coisas têm que estar conectadas. Aí você vê uma alegria em sua alma, no seu coração. Agora, para terminar, então, essa meditação nesta noite,
Eu estou colocando alguns pontos aqui, viu, irmãos? Alguns pontos dentro disso e quero que vocês vão observando, escuta de novo, né? Então, na mensagem A Voz do Sinal, pregado em 13 de março de 1964, ele fala sobre as bombas atômicas, sobre o fogo nos céus, as bombas atômicas, nações carcomidas, nações se arruinando, ele disse. Estamos vendo tudo isso, né? Estamos vendo, não estamos? Bombas e tudo, e nações e tudo. Mas ele disse, mas também podemos ver que Israel está onde? Vemos que Israel está na terra natal. Conecta com nós ou não? Conecta, né? Ó, isso aqui conectou ali, conectou ali, conectou ali. Tem uma luz aqui. Aí ele disse, todo sinal que podia ser prometido tem se cumprido. Todo. Qual que é a próxima coisa, então, que nós estamos esperando? A próxima coisa é o Filho prometido. A vinda. Amém? Estamos esperando a sua vinda. Ó Deus eterno, na presença de Jesus Cristo, o grande Espírito Santo que está aqui agora confirmando que Ele está aqui, ouve a oração deste povo, ouve esses cristãos, que quando eu partir, eles não venham a dizer, o irmão Brana fez isso. Uma outra pessoa que eles não conheciam impôs as mãos sobre eles e eles foram curados. Você entendeu o que ele disse aqui? Sim. Quem foi que fez isso? Foi o irmão Brana? Você viu o que ele colocou aqui, irmãos? Quando eu parti, Senhor, que eles não venham dizer o irmão Brana fez isso. Quem foi que fez? Você viu? Olha que tremendo isso aqui, irmãos. Mas tu prometestes que a voz tinha um sinal conectado a ela. Irmão, que tremendo. É a voz do sinal. Então, às vezes as pessoas vê o sinal, eles vê o sinal, mas não vê a voz do sinal. Quem que é a voz? A voz do sinal. A voz do sinal é Deus. É Deus, a voz. Eles possam eles ser curados enquanto os encomenda. Eu achei isso aqui, irmão, realmente algo tremendo, não é? Olha o que ele disse. Senhor, quando eu partir... Então, o irmão Brana foi embora? Foi. Que eles não venham a dizer, o irmão Brana fez isso. Uma outra pessoa que eles não conheciam impôs as mãos sobre eles e eles foram curados. Então, um ministro pode pôr a mão em você. Um pastor, é isso que ele fala, um pastor pôr a mão em você. Mas tu prometestes que a voz tinha um sinal conectado a ela. Então, tem como desconectar a voz do sinal ou não? É como o profeta pregou. Ele pregou a voz do sinal. Sempre depois do sinal vem o quê? Vem uma voz. Se eles não ouvirem a voz do primeiro sinal, tem a voz do segundo sinal, e assim sucessivamente. Mas as minhas ovelhas ouvem a minha voz e seguem-me. Ah, estranho? Não. Então nós temos... Tá, que voz que tem atrás disso aí? A voz de um lobo? As minhas ovelhas não ouvem outra voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Amém? Então, eu vou deixar mais esta parte neste culto de quarta-feira. Essas pequenas palavras. Alguns irmãos que estão me ouvindo aí,
tenham paciência, entendam. Eu estou fazendo esses cultos, né, através de uma inspiração que me veio, falando um pouquinho dessas pontas soltas, esses cabos soltos, e hoje estamos falando sobre conexão, né, irmãos? Conectar. Vocês aprenderam alguma coisa nessa noite? Foram abençoados nessa noite? Receberam a palavra nessa noite? Viram como que tem que estar conectado as coisas, né? E como que o profeta usa essa expressão conectar? Porque às vezes você vê um pastor, alguém falando, isso tem que estar conectado. Mas que forma? Conectado corretamente. Tem que estar no seu devido lugar, conectado corretamente para que possa dar a luz. Para que possa tudo estar em coesão, né? Em harmonia. Tudo ter uma coerência. O corpo, a noiva crescendo, amadurecendo, né? E nós temos que estar conectados em Cristo. Não é no pai, não é na mãe, não é no irmão, não é no filho, não é em quem você está conectado? Na videira. Você estando conectado na videira, tudo que você pedir. Porque ele disse, sem mim, nada podeis fazer. Amém e amém, né? Vamos se pôr de pé e vamos agradecer ao Senhor. Quantos nessa noite estão gratos ao Senhor, né? Em quem você está conectado, né? Você pode pensar nisso, né? Se você está conectado na igreja, né? Se você está conectado no homem, se a sua casa está edificada sobre a areia, mas se você está sobre a revelação, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pode vir os ventos, pode vir as chuvas, pode vir a tempestade, né? E vai aqui e vai ali, mas não vai levar a casa. Não vai rodar, né? Ela vai ficar ali porque ela está sobre a rocha. Não vai levar. E a palavra de Deus, ele vela para a cumprir. Então, que nesta noite, você tenha a sua oração com Deus. Amém? A sua oração com Deus neste momento. Levante a sua mão. Pai Celestial, terminamos esta pequena reunião nesta noite, com estas palavras, esta inspiração, que creio, Pai, tem sido de grande ajuda para todos nós. Então estamos, Pai, meditando nesta palavra, aprendendo do Senhor, e mais uma vez nesta noite o Senhor nos trouxe uma meditação, para que cada família, cada pai, cada mãe, cada filho, filha, e quão bom, Pai, é ouvir o culto e ver os irmãos, as irmãs, os jovens, cada um tendo a sua experiência contigo, Senhor, levantando a sua mão em gratidão, estando conectado com a videira. Então a vida da raiz está passando por ali, Senhor. Então, ainda que o diabo tenta destruir, ele não vai conseguir destruir, porque a palavra de Deus permanece. Passa o céu, passa a terra, mas a tua palavra permanece, Senhor. E o Senhor está dando a palavra nesse dia também, Pai. Nós agradecemos, Pai. Nosso coração rejubila, nosso coração agradece por sermos um dos tais, Senhor. Porque a tua palavra não volta para trás vazia, Senhor. E o Senhor tem revelado aos teus filhos, os eleitos. E nós praticamos isto, e vamos praticando, e praticando, e praticando, e praticando, Pai, porque nós temos visto a nossa imagem, Senhor. Nós temos visto quem nós somos, Pai. Eu agradeço ao Senhor. Por isso que o profeta disse, a igreja está tranquila, descansada, quieta, porque sabe, como disse o apóstolo Paulo, então, eu sei em quem eu tenho crido. E o Senhor está tratando com os teus filhos, Pai. E nós agradecemos por isso, Senhor. Sabemos em quem nós estamos firmados. Sabemos aonde estamos posicionados nesses dias finais, Senhor. E esta pequena mensagem nesta noite, Pai, um pouco difícil aqui e ali, né? Algumas palavras erradas, algumas formas de expressões, até mesmo, Pai, de forma que a gente não sabe, como disse o teu profeta, e muitos, né, são salvos pela loucura da pregação, e parece loucura, e parece estranho, mas o eleito está ouvindo a palavra ali, e o Espírito Santo está vivificando dentro do coração deles. Então algum fio que não está conectado corretamente,
Quando ele vê as coisas acontecendo, vê isso aí, está conectado com essa escritura do dia. Densas trevas, Sodoma e Gomorra, o mundo, a iniquidade, como nós estávamos lendo, que hora que estamos vivendo, que tremenda a hora que estamos vivendo. Pai, a minha oração, Pai, é de gratidão ao Senhor por todas as maravilhas que o Senhor tem feito em meu favor, em nosso favor, Pai. Eu quero agradecer ao Senhor. A minha oração, Pai, é agradecer ao Senhor e dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai. E creio que o eleito ele não será enganado de forma alguma. O Senhor tem cuidado dos seus, Pai. Não importa o que Satanás faça. Como disse o teu profeta agora, lendo ali, Senhor, 2000 anos eles tentando mexer nas escrituras, na escrita, e tentando mudar a oração, mas eles não podem fazer, porque a palavra do Senhor é inspirada, é o Senhor, e ainda que eles tentam aqui ali, mas tem um ramo que sai lá da raiz. Aquele ramo que sai da raiz, o Senhor prometeu cuidar daquele ramo para que dê muitos frutos. Então o Senhor está cuidando de nós, Pai, e nós estamos produzindo esses frutos. O teu Espírito vivifica a tua palavra nesta noite. Como o Senhor disse, eu velo. Então a tua palavra está sendo pregada, a tua palavra está sendo anunciada, e ouvimos nesta noite, Pai. Então nós temos todos os benefícios destas promessas, Pai. Nós agradecemos por isso, Senhor. E se conseguimos te agradar nesta noite, Pai, como disse Josué, como disse Caleb, o Senhor dará a promessa para nós, Pai. Então se há aqueles espias, aqueles 11 que desanimam o povo, há aqueles 10 que desanimam a 2. Há um Josué que está dizendo, ele falou a palavra e ele vai cumprir a sua palavra. Haverá uma noiva que vai ser arrebatada, haverá os eleitos que vão ser poupados nesses dias e vão dar fruto, e vão dar luz, e vão brilhar esta luz em meio à escuridão, em meio às trevas, porque a tua palavra prometeu que no tempo da tarde haveria luz, e nós estamos recebendo esta luz e estamos resplandecendo esta luz, e o diabo não pode apagar esta luz, porque não é artificial. Essa luz não é artificial, é a glória de Shekinah. É a glória de Shekinah que estava ali debaixo das asas daqueles querubins. É a vida do Senhor, é o Logos repartido, é a coluna de fogo repartida, como foi no dia de Pentecostes. Por isso, Pai, nessa noite eu oro por nossos irmãos. É o Senhor, é a voz do sinal. Então eu creio que o Senhor está aqui nesta noite, como o Senhor sempre esteve, Pai, durante todos esses 2000 anos, como diz a tua palavra. E eles tentando, mas a tua palavra permanece para sempre. Então nós temos muitos testemunhos, Senhor. Testemunho de vitória. Recebi ligações, recebi testemunhos do culto, testemunho das orações que os irmãos têm feito, da palavra que tem sido pregada. O irmão Rosemildo, que tem pregado esta palavra, tem sido um auxiliar. Quantos testemunhos têm chegado de bênção, dizendo, pastor, foi uma bênção, a reunião tem sido uma bênção. Nós temos as nossas fraquezas e falhas, como disse o profeta, mas o Senhor tem estado conosco e tem nos mantido vivos até aqui. E nós queremos continuar, Pai, firmes. E nossos irmãos que estão aqui nesta noite, aqueles que estão acompanhando nesta noite, aqueles que estão verdadeiramente conectados na videira, estão orando neste momento, e não estão preocupados em ir embora, mas estão preocupados nesta hora, estar conectado com o Senhor e dizer, Senhor, que a tua vida, que a tua luz, que essa energia possa fluir dentro de mim nesta hora. Se tem algum irmão nesta noite aqui, alguma irmã, alguma família que precisa, que necessita algo do Senhor, como nós ouvimos, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E não importa o que o diabo possa fazer, Ele vai cumprir a sua palavra. Então você pode receber aquilo que você deseja, somente crer, tudo é possível, somente crer. Então, Pai, aqui estou como ministro do Senhor. Creio, Pai, que até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai. E o Senhor tem dado grandes vitórias para nós, Pai. Tem dado grandes vitórias. Tem realmente cumprido, Pai, com um propósito. Então, creio, Pai, que o Senhor tem me chamado como um ministro da Tua palavra, Senhor. E o Senhor tem ordenado os Teus ministros e disse que eles são
como labaredas de fogo, Senhor. Aqueles que levam o Evangelho, aqueles que levam as boas novas. Então eu estou aqui nesta noite, Pai, trazendo estas boas novas do Evangelho, trazendo libertação ao teu povo, libertação às tuas ovelhas. Então Satanás tem que deixar, Satanás tem que ir embora. E mais uma vez o Senhor é a nossa bandeira nesta noite, Pai. O Senhor é a nossa bandeira nesta noite. Então levantamos a nossa bandeira nesta hora, o Senhor Jesus Cristo, e clamamos e agradecemos pelas vitórias que o Senhor tem dado, pelas vitórias que o Senhor dará para nós. Ainda que se levante a oposição, ainda que se levante os ventos, ainda que venham os rios, mas a casa está edificada sobre a rocha, Senhor. É inevitável que venham os escândalos, é inevitável, mas ai por quem vier esses escândalos. Como disse esse homem de cor sampo, nós temos uma palavra verdadeira, e se alguém dizer que não existe, chegou tarde demais. Nós temos a nossa experiência com o Senhor e estamos firmes nesta caminhada, Pai. Então eu oro pela libertação deste irmão agora, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, crendo, Pai, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Como disse o profeta, quando eu partir, que eles não venham dizer o irmão Brana fez isso, mas foi o Senhor que usou aquele homem de Deus, o profeta de Deus. E o Senhor prometeu que estaria com a noiva, estaria com este corpo, usando este corpo, a noiva do Senhor Jesus Cristo. Então eu creio, Pai, que este irmão, esta irmã, que um coração sincero está falando contigo agora, este irmão que tem a necessidade, esta irmã, esta família, testemunhará, vai dizer, naquele culto eu recebi essa energia que eu precisava receber, este fio conectou ali, e a luz brilhou na minha vida, e eu vi a vitória, e eu vi a minha cura, e eu vi a minha libertação, e eu vou testemunhar isto para a honra e glória de Deus. Ore ao nome do Senhor, creia agora.